Recentemente, o deputado Neudi Sareta é o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, é um assunto de Estado. E a gente tem que analisar o que tem que ser feito, corrigir o que está de errado e realmente disponibilizar as informações necessárias para a população, que é o mais importante. Dependendo do cargo que a gente ocupa, se a gente está deputado, quem está secretário, o próprio governador, é um assunto de Estado, que tem que ser tratado de uma maneira mais proativa e de uma melhor comunicação. São assuntos importantíssimos. E o terceiro assunto que me traz hoje aqui à tribuna, eu queria iniciar com um vídeo, para que a nossa assessoria da Assembleia pudesse colocar um vídeo. Agora, falta tanta coisa para ser feita que, por enquanto, ninguém mais dá prazo. Não estou falando das delegacias, não, estou falando do contorno viário. Nem a concessionária responsável pelas obras do contorno viário, nem a ANTT, órgão fiscalizador, arriscam dizer quando. Há 1 ano e meio, o engenheiro civil, a pedido da Fiesc, Federação das Indústrias do Estado, supôs que em 2022 daria para transitar por lá. Agora, esse mesmo engenheiro foi chamado e avaliou as imagens que nós exibimos naquela série de 4 reportagens que você assistiu semana passada aqui no Jornal do Almoço, feitas pelo Júlio Ettore e equipe. E o que o engenheiro disse na avaliação não foi nada animador, não. Ricardo Saporiti é engenheiro civil especializado em rodovias. Foi ele que coordenou um estudo em outubro de 2017 que analisou todo o andamento da obra do contorno viário. Ele tinha uma surpresa desagradável, inclusive, sabe? Com toda sinceridade, eu achava que tivesse andado mais. O engenheiro disse isso depois de ver as imagens das nossas reportagens da semana passada, 1 ano e meio depois do estudo que ele conduziu. Para ele, o que mais... Olha, é um assunto que eu trato, acompanho constantemente desde que eu era vereador na cidade de Florianópolis. É um assunto que a gente exige uma nova postura, principalmente por parte do governo federal. Hoje pela manhã, as informações do Ministério de Infraestrutura é que vai ser mudado o superintendente da NTT, que tem diversos feitos que prejudicam o estado de Santa Catarina. Eu praticamente bati boca com ele no final do ano passado, na sede da Fiesc, quando eu falei que é impossível a concessionária cumprir o prazo de 2021, a obra era para ter sido entregue em 2012, nem licenciamento ambiental para os túneis da cidade da Palhoça foram feitos. Recentemente, faz 2 semanas, mudou o superintendente da Artéres, era o espanhol Davi, agora é um outro gerente, um outro diretor. E a única mudança de postura que a gente vê por parte da empresa é agora não confirmar mais o prazo de 2021. Foi o que aconteceu na semana retrasada. Há uma audiência pública proposta aqui pelo deputado Bruno Souza, que já foi agendado em acordo com o deputado Jair Mioto, presidente da Comissão de Economia, juntamente com da Comissão de Transporte, a que eu consigo presidir nesse momento, para o dia 22, a gente vai tentar fazer aqui no plenário, chamando o Fórum Parlamentar Catarinense, e o pedido que eu faria, já que eu votei nele no primeiro e no segundo turno, ao presidente Bolsonaro, é que troque o superintendente da NTT, que infelizmente ocupa o cargo e, em vez de defender os interesses do cidadão catarinense, defende o interesse da empresa, que com certeza já reajustou algumas vezes e vai continuar pedindo o reajuste da tarifa de pedágio em Santa Catarina, e vai levar com a barriga isso que a RBS demonstrou para nós na semana passada. Leva com a barriga. A Assembleia teve participação, infelizmente,
quando autorizou a cidade da Palhoça a pegar uma área do Estado e construir um loteamento. No passado, a Assembleia também teve culpa. Esse projeto passou aqui em um dia, na Assembleia Legislativa. O trajeto catarinense do contorno viário teria um túnel, hoje tem 4, e a gente não vê uma solução nem para 2021. A Prefeitura da Palhoça e a Assembleia Legislativa têm culpa nisso, mas se for para ficar olhando pelo retrovisor, essa obra não vai sair nem em 2021. A gente tem que cobrar mudança de postura da NTT, de preferência com um novo comando, porque esse atual superintendente faz mal a Santa Catarina, é advogado de defesa da empresa, e que a gente tenha, por parte do governo federal, uma mudança de postura por parte do Ministério de Infraestrutura, porque não pode continuar do jeito que está. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o deputado Felipe Estevão. Tem a palavra por até 10 minutos. Aos nobres colegas, ao nosso povo que nos assiste pela TV, muito boa tarde. Com muita alegria no coração que, mais uma vez, a gente assume essa tribuna para fazer aqui a nossa fala, e também com uma causa nobre, com uma causa que eu queria sensibilizar aos nobres colegas, deputados, pedindo ajuda, quase que um socorro. E hoje eu abordo o assunto do terminal pesqueiro de Laguna. Laguna é uma cidade hoje com 45 mil habitantes. A maior empresa da cidade é a prefeitura do município, que tem ali cerca de 1.000 servidores que ali trabalham. E nós temos um terminal que tem todo ali um quesito histórico. Até peço que o material que está pronto ali, eu preparei alguns slides aqui bem rápido, objetivo, mas para trazer vocês, esse é o terminal de Laguna, uma imagem aérea. Pode passar a imagem seguinte. Terminal público pesqueiro de Laguna. Tem toda uma estrutura, enfim, tem alguns dados. Eu vou tentar ser bem simplório, rápido, objetivo, mas esclarecer. Então, tem toda uma estrutura. Laguna é uma cidade beneficiada, né, pela natureza, tem toda uma estrutura marítima que permite a importância histórica do terminal. Um dos motivos de Laguna ter sido palco de revolucionários que marcam a história do Brasil foi justamente o seu porto, né, na grande Revolução Farroupilha. Eles olharam Laguna como uma cidade estratégica para que ali se implantasse o berço dessa revolução. Em 1839, quando Garibaldi e seus apoiadores declaram a República Catarinense, a partir de Laguna, o fizeram pensando no estratégico porto da cidade. Pode passar o próximo slide. Anita Garibaldi, no mesmo ano, houve uma batalha naval entre os farroupilhas e os imperialistas. No dia 4 de novembro, o episódio teve a participação da heroína Anita Garibaldi. Pode passar o próximo slide. Enfim, tem todo um quesito histórico, eu tentei ser bem simplório, bem rápido e objetivo. Então, é um terminal aí quase que centenário, né, uma cidade tricentenária, um terminal já bem antigo, essa questão portuária ali, a boca da Barra, e isso pode fomentar a economia da cidade. A Codesp assumiu em 92 a administração do porto, e de lá para cá ele só foi caindo, cada dia menos produção. Para resumir, hoje, toda essa estrutura do terminal pesqueiro encontra-se fechada. Foi acordado ali por alguns administradores de tirar ali o CIF, que é a inspeção. Então, o terminal, logo na sequência, não pôde mais descarregar. Hoje, né, a gente olha essa orla ali, eram centenas de barcos, como teve agora da safra da sardinha, que mata 55 toneladas de sardinha, que tem que descer lá para o Rio Grande, ou ir já para o abarrotado terminal pesqueiro de Itajaí. Concedo a palavra à nossa querida deputada Ada. Deputado, muito bom ter trazido esse assunto à baila, porque nos meus mandatos todos a luta tem sido incansável. Inclusive já vi festas, fogos, foguetes, enfim, tudo que ia começar, e nada. E Laguna é bela por natureza, eminentemente turística, e a necessidade desse porto, ela não é por vaidade, não é porque realmente nós necessitamos urgente. Sou de família tradicional da Laguna, como o deputado sabe, né? O que a gente pode, a gente tem feito.
Agora, realmente, a tua primeira frase foi muito forte e espero que tenha tocado no coração dos 40 parlamentares. Não é um bem para mim, não é para ti, é para a população, para a sociedade. Chega de fogos, chega de festas e vamos, porque lá aconteceram muitos, né? Não sei se tu estava lá, acho que tu não estava, talvez Joinville, né? Uma coisa assim. Não cheguei aí. Pois então, cara, aí eu digo, agora vai. Que vai nada, entende? Então, nós queremos resultado. Parabéns pelo pronunciamento. Agradeço o apoio da deputada Ada. Então, é uma cidade que depende, hoje são mais de 20 empresas que ali têm os seus barcos de pesca, então tem toda uma cadeia ao derredor, né, do terminal pesqueiro, que hoje está totalmente parada. Agora começa a safra da tainha, enfim. O terminal não pode descarregar uma caixa de peixe porque hoje não tem a inspeção. E nós iniciamos uma luta. Imagina, eu sou morador da cidade, há toda uma expectativa, uma esperança. E eu digo ao povo catarinense, ao povo lagunense, olha, eu não quero gerar falsa expectativa. Tem uma série de burocracias jurídica, política, uma série de dificuldades. Nós começamos a luta. Então eu fui a Brasília, conversamos e conseguimos uma agenda com o secretário nacional da pesca, que é o Seifer, que prontamente nos atendeu. Falou que se tivesse algum tipo de inspeção, o terminal pode voltar a funcionar. Fomos encaminhados para... Vocês conhecem Brasília, sabem como ela é burocrática, como é difícil. Fomos também indicados ao Ministério da Agricultura, ali também marcamos uma audiência. Pedimos o apoio do governo do Estado, o secretário Diego, da SAM estava conosco, o deputado federal Daniel Freitas, estivemos ali, agora fomos encaminhados para a CODESP, que administra o terminal, então nós estamos retornando agora para a CODESP, nós estamos providenciando um documento onde eu estou pedindo que os deputados nos apoiem nessa causa, nós estamos lutando incansavelmente para a reabertura do terminal pesqueiro, e nesse documento eu gostaria que os deputados nos apoiassem nessa causa, não tem interesse pessoal, tanto é que eu solicitei a Brasília que eles indicassem alguém técnico. Eu não queria um aparelhamento político que, nós queremos um gestor, então vocês tragam alguém federal. E aí tem um nome que surgiu ali, indicado por Brasília, alguém que tem ali os seus, fala 4 línguas, todo um know-how no segmento, e a gente só quer entregar resultados. Então eu tenho trabalhado com afinco, exaustivamente, viajando Brasília, hora São Paulo, e é difícil, a gente quer sair numa canetada, resolver tudo, alguém que tem a caneta poderosa, deputada Ada, e que resolva de imediato, vocês conhecem muito mais do que nós, como é burocrático, como é difícil, mas hoje eu fiz esse apelo, e eu vou correr todos os gabinetes pedindo a ajuda de cada deputado, para que a gente possa, se Deus quiser, presentear a região da Amurel. Alguns estudos, numa parceria público-privada, né, levantam alguns dados e acreditam que aquele terminal pode gerar cerca de 1.500 empregos dentro de um ano. Então, não falta força de vontade. Eu digo ao povo lagunense, ao povo da Amurel, não faltará força de vontade, estamos com empenho, com dedicação. E enquanto houver um fôlego de esperança, o nosso coração se manterá animado em correr atrás. Lutamos para a reabertura do terminal pesqueiro e que ele funcione a todo vapor. E eu sei que eu fui um tijolinho nessa construção, então estou trabalhando sem vaidade, é uma força conjunta de todos os deputados, que a gente possa unir forças para que o terminal no futuro próximo possa funcionar a todo vapor. Sendo assim, eu agradeço a parceria, governo do Estado também, que através da SAM em Brasília tem nos dado essa força, aos nobres deputados, como a deputada aqui manifestou, deputada Ada, positivamente. Então a gente despido de vaidade, enrolando bandeiras partidárias, como eu já falei outro dia aqui, Felipe, mas tu é do PSL, um partido de direita, tem o pessoal do PT, eu digo, olha, nós podemos divergir em pontos ideológicos, mas nós convergimos em uma coisa, nós queremos uma Santa Catarina melhor, e esse propósito maior nós temos nos unido, e eu creio que vamos entregar bons resultados e grandes resultados ao povo catarinense. Deixo esse apelo emocionado de coração, e eu sonho que no futuro bem próximo, oxalá que todos os deputados possam estar na reinauguração do terminal pesqueiro, e que a gente possa dar essa alegria, não só para a Laguna, mas para todo o povo da Amurel. Muito obrigado, Deus abençoe. Feita a manifestação, deputado Felipe, na sequência, ainda em breves comunicações, com a palavra, deputado Moacir Sopelsa. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos. Muito bem, deputado Padre Pedro, que preside esta sessão, senhores deputados, senhora deputada, senhoras deputadas, que me traz à tribuna neste dia, deputado Felipe é também
na direção que Vossa Excelência coloca, que você vê o seguinte: por falta de uma fiscalização do Ministério da Agricultura, os pescados que poderiam ser recebidos no Porto de Laguna vão para o Porto de Rio Grande, para depois vir para Santa Catarina. Ou vem para Itajaí, para depois serem distribuídos. Por falta de quê? Por falta de consciência de que as coisas precisam estar perto das pessoas. Nós não podemos achar que o carimbo do serviço público é aquele que determina a agilidade das ações. Às vezes elas podem ser feitas diferente, com a mesma segurança. E o assunto que me traz aqui é mais ou menos na mesma esteira, deputado Felipe. Deputado Sareta já era deputado na época e, quem sabe, já havia pleiteando isso, mas eu cheguei aqui, deputados, em 1999. E, desde aquela época, estamos gestionando, juntos, os deputados daquela região, em cima da estrada que liga, deputado Padre Pedro, Jaborá Ouro, a 467. Essa rodovia, fazem 20 anos que se começou o projeto para o seu asfaltamento. Há 10 anos atrás, mais ou menos, o então governador Luiz Henrique da Silveira autorizou que fosse contratado o projeto da rodovia. Feito esse projeto, veio um financiamento do BID, há uns 8 anos, mais ou menos. 8, quem sabe 9, não tenho essas datas bem precisas. E aí, no primeiro ano de governo do governador João Raimundo Colombo, se deu a autorização para iniciar a licitação da obra. Logo concluído a licitação, talvez 6 meses, 8 meses, 1 ano depois, se deu a ordem de serviço. E aí se começou o trabalho. Passado 2 anos, 2 anos e meio, a empresa vencedora daquele contrato, um contrato de 53 milhões, 800 mil, começou a ser executado. Passados 2 anos e alguma coisa, a empresa vencedora não conseguiu concluir a obra e não conseguiu mais tocar a obra e foi feito, então, a dissolução daquele contrato. Como é um contrato internacional, com financiamento do BID, houve as empresas subsequentes não aceitando aqueles valores, houve uma outra licitação. Essa licitação talvez demorou mais um ano e meio, e as pessoas esperando, e o tempo passando. Passado esse tempo, o deputado Valdir Cobalcini, Vossa Excelência, chega agora ao plenário, o projeto iniciou na época que Vossa Excelência, e a ordem de serviço na época que Vossa Excelência era secretário de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina. E eu já concedo logo uma parte ao deputado Sareta, também ao deputado Cobalcini, mas quero continuar no raciocínio. Houve nova licitação e houve nova empresa vencedora. Isso demoraram mais 2 anos. Essa empresa reiniciou o trabalho. Fazem mais ou menos 2 anos. Agora, pela nossa surpresa, e eu não estou aqui trazendo a responsabilidade para o governo atual, porque fazia apenas 100 dias que assumiu o governo do Estado, o governador Moisés, mas foi rescindido mais uma vez, deputada Ada, o contrato dessa obra. Já se passaram 8 anos, 8 anos que a obra iniciou, e agora, mais uma vez,
a rescisão do contrato. Se a empresa, segunda vencedora, que eu espero, se consiga fazer com que ela assuma a obra, se ela não assumir, terá mais uma licitação. E aí nós não sabemos quando vai ser concluído, e vejo aqui o colunista Moacir Pereira. Por isso que nós, poder público, políticos, perdemos a credibilidade. 8 anos que uma obra iniciou e nós não sabemos quando ela vai ser concluída. Igual a ponte, que fazem 30 que começou a reforma. Eu espero, deputado Sareta, que nós tenhamos um pouquinho mais de sorte e essa empresa, segunda colocada, possa assumir a obra e, num prazo, quem sabe, de um ano e pouco, concluir essa obra. Aonde está a fiscalização do DEINFRA, que deixa as coisas acontecer, as coisas irem correndo e não se tem uma posição antes de chegarmos ao extremo? Essas situações que desgastam o poder público, que mostra que o poder público não mostra responsabilidade nas ações que precisam ser feitas. Eu ouço o deputado Vossa Excelência, que conhece, tanto quanto eu, a importância daquela estrada, a importância desta obra. Deputado Sopelsa, primeiro queria parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema. Coincidentemente, hoje, na ordem do dia, vamos votar um pedido de informação que fiz também, solicitando informações. Vossa Excelência contou um pouco, uma parte da novela, um pequeno capítulo, porque realmente são anos e anos. Primeiro a luta para que de fato saísse esse asfaltamento e depois isso que Vossa Excelência narrou, ainda que de forma bem resumida. Uma coisa que está intrigando é o porquê dessa rescisão agora. Eu acho que é importante que as coisas sejam colocadas bem às claras, é por isso, inclusive, que fiz um pedido de informação, porque na região, Vossa Excelência já sentiu isso, está todo mundo estranhando por que, de novo, um rompimento de contrato. A empresa, e eu não sei as razões da empresa também, alega que estava trabalhando, as máquinas estão lá, o pessoal da região diz que, embora devagar, mas estava indo. O governo, pelo que a gente viu para a imprensa, parece que rescindiu, porque o prazo até dezembro não ia ser cumprido. Eu acho que tem que explicar melhor essa rescisão. E não só explicar melhor, tomar uma ação imediata para retomar a obra, seja tentando a segunda empresa ou novo processo. Se tiver um novo processo licitatório, no mínimo um ano, para recomeçar essa obra. Então, é lamentável. Nós esperamos que haja uma transparência absoluta para nós sabermos o que está acontecendo. As pessoas, inclusive na região, perguntam, e às vezes até perguntam, meus deputados, os deputados estão aqui, estão falando, estão levantando, estão cobrando. Agora, quem executa? Queremos a resposta de quem executa, quem fiscaliza, isso que é o governo. Parabéns. Muito bem, muito obrigado, deputado Sareta. É verdade, as indagações primeiras chegam àqueles que estão mais perto da população, e no nosso caso, nós somos deputados próximos, somos aqueles que estamos sendo indagados por que a obra foi suspensa mais uma vez. Ouço o deputado Cobalcini, Vossa Excelência, que conhece também, como nós conhecemos, a importância desta rodovia. Ainda que por alguns segundos, deputado Sopelsa, mas eu quero me solidarizar com Vossa Excelência e também com o deputado Sareta, por serem da região. Ainda há poucos dias, nós estivemos lá em Capinzal, numa audiência pública em que Vossa Excelência lá não esteve por problemas de saúde, mas nós não sentimos ninguém que tivesse buscando essa alternativa. Lá não se discursou de que a obra não chegaria ao fim no final deste ano. Todos entenderam que a obra estivesse resolvida. Tivemos muitas pautas, menos essa. Então, é incompreensível, até porque a desmobilização desta empresa e a mobilização da empresa convocada certamente vai adiar ainda mais, vai demorar ainda mais, e aí esse prazo acaba ficando sem prazo. Então, nós também queremos nos somar a essa preocupação e buscar junto ao Executivo uma solução que represente a continuidade imediata dessa obra. Muito obrigado. Eu pediria um minuto, se pudesse. Para concluir, deputado Moacir, mais um minuto. Muito obrigado, deputado Padre Pedro.
Essa deputado Sareta, esperamos que essa informação venha do governo do Estado exatamente qual o motivo que essa obra foi paralisada. E, por fim, eu quero também sugerir e pedir aqui ao líder, ao vice-líder do governo, nós precisamos começar a olhar para as roçadas das nossas rodovias. Eu não vejo mais placa nenhuma nas rodovias perto da nossa região, da região do meio-oeste de Santa Catarina. O mato está tomando conta das estradas. As placas estão desaparecendo porque o mato está escondendo as placas. E a roçada é uma questão que precisa ser feita. Até dezembro vinha sendo feita. E agora passaram-se mais de 3 meses e as coisas precisam voltar a acontecer, porque é mais um caso que nós estamos sendo cobrados diariamente. Fim das breves comunicações, entramos agora no horário destinado a partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PT. Com a palavra, por até 6 minutos, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, hoje o tempo é curto e temos temas importantes. Eu vou falar aqui sobre a saúde, mas eu não podia deixar de falar, também fiz isso em parte, sobre essa questão da rodovia Jaborá-Ouro. Fiz um pedido de informação, inclusive, sobre isso. O deputado Cobalcini, Vossa Excelência, também está com proposição. Eu acho que precisa vir um esclarecimento consistente do porquê desse rompimento do contrato, assim, de sopetão. Mais uma vez, essa obra paralisada é lamentável. A comunidade de Jaborá, de Ouro, de toda a região ali, apreensiva, esperando algum tipo de explicação, e nós esperamos que essa explicação venha, porque é lamentável, mais uma vez, a obra de Jaborá, Ouro, de pavimentação, está paralisada. Então, aguardamos um posicionamento quanto antes possível por parte do governo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu também quero me referir aqui a temas ligados à área da saúde, porque no último domingo, dia 7, inclusive, foi comemorado o Dia Mundial da Saúde. E nesse ano o tema para reflexão foi imunização e vacinação. É um alerta sobre a importância de manter a vacinação para prevenir doenças, inclusive algumas que já eram tidas como eliminadas no mundo. Estamos passando por um período de uma certa aversão às vacinas, o que é preocupante. O sarampo é um exemplo de doença que estava controlada, mas já vimos casos de óbito no país, portanto, sendo retomada essa doença. A febre amarela é outro exemplo de doença que pode ser prevenida pela vacina. Por isso, a importância da conscientização sobre a questão das vacinas e dos postos de saúde terem as vacinas. Anteriormente, aqui foi dito hoje, na tribuna, que está faltando vacinas para hepatite B. Eu queria complementar que não é só vacina, está faltando inclusive medicação, aquela de uso contínuo para os portadores de hepatite B, medicamento Entecavir. O Ministério da Saúde alega que na licitação a cotação ficou acima do previsto, então anulou aquela licitação, lançou mais uma, abriu inclusive para empresas estrangeiras. Os mecanismos de compra do Ministério da Saúde é a conta do Ministério da Saúde, mas existe na lei a previsão, nesses casos, das chamadas compras de emergência. E o governo do Estado, embora receba esse medicamento do Ministério da Saúde, também pode usar esse medicamento, esse mecanismo. Portanto, a nossa sugestão é que use esse mecanismo da compra emergencial para não deixar esses pacientes à mercê, sem receber esse medicamento, que inclusive, mesmo quem eventualmente possa comprar, tem dificuldade porque não se encontra facilmente em farmácias, já que é um medicamento distribuído quase que exclusivamente pela rede SUS para portadores de hepatite. E ainda sobre vacinas, outra vacina importante, deputado Ismael, Vossa Excelência, que também é da Comissão de Saúde, é a vacina da influenza, que começa amanhã, dia 10, para crianças de menores de 6 anos, gestantes e mulheres
que recém tiveram os filhos receberão as doses na primeira etapa. A partir do dia 22 será liberado para os demais grupos prioritários. Eu trago esse assunto porque acho importante nós debatermos, né, que a questão da imunização é um avanço da saúde pública e é um momento único realmente de fazer aquilo que tanto se fala da prevenção. Portanto, estar imunizado garante essa prevenção, estar imune contra algumas doenças, mas para isso acontecer é preciso que também essas vacinas estejam lá disponibilizadas, estejam à disposição. Ainda referindo-se aqui sobre o Dia da Saúde, a Semana Mundial de Saúde nesse ano tem como tema Saúde para Todos e em todos os lugares, que significa garantir que todas as pessoas e comunidades tenham acesso aos serviços de saúde sem qualquer forma de preconceito e sem, enfim, com acesso, inclusive, no exercício dos seus direitos. Eu tenho acompanhado algumas conferências municipais de saúde, a última que tive, inclusive, foi na sexta-feira em Imbituba, uma grande conferência municipal de saúde, e temos visto lá a ansiedade, quando acontecem essas conferências, das pessoas, da comunidade, das lideranças, dos usuários, de que, de fato, a gente possa defender o SUS, esse que é o maior plano de saúde do mundo, que ele possa ser fortalecido para garantir o atendimento a milhares e milhões de pessoas que necessitam. A garantia de todos, nós sabemos, temos visto, nem sempre se torna eficaz, tendo em vista a precarização de alguns serviços, como falta de profissionais, falta de medicamentos, filas, enfim, uma série de problemas e angústias, e que as conferências municipais de saúde, inclusive, estão debatendo. Depois teremos a conferência estadual e a conferência nacional. Então, por ocasião da passagem do Dia Mundial da Saúde, eu não poderia deixar de se fazer esse registro, especialmente também na condição de presidente da Comissão de Saúde. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, o próximo horário pertence ao MDB. Falar uso da palavra, deputado Mauro de Nadal, pelo tempo de até 13 minutos e 30 segundos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aos que visitam esta casa nesta tarde, ao público das redes sociais, telespectadores da TV Alesc e também da Rádio Alesc. Hoje quero voltar a abordar um tema que deve continuar palpitante e sempre ser abordado pela sociedade, que é o autismo. O azul que lembra o infinito é a cor que alerta para o transtorno do espectro autista. No dia 2 de abril foi instituído pela ONU, em 2008, como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O autismo é uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação, além de influenciar também no comportamento do indivíduo. Para promover o Dia Internacional da Conscientização ao Autismo, a Rede de Atendimento ao Autista de Maravilha, município nosso lá do extremo oeste de Santa Catarina, a Rede de Atendimento ao Autista promoveu o evento para despertar a campanha Autismo, é preciso conviver para conhecer. Este é um trabalho desenvolvido pelo vereador Éder Moraes e pela Jussiane Vendrúsculo, e por meio deles que apresentamos no ano passado um projeto de lei aqui no Parlamento Catarinense para instituir a Carteira de Identificação do Autista no âmbito do Estado de Santa Catarina. Com essa identificação, as pessoas com transtorno do espectro autista terão acesso às políticas públicas de atendimento e assistência, bem como passe livre intermunicipal, pois muitos dependem de transporte para ter acesso aos médicos, psicólogos e assistência social. A carteira de identificação também permitirá preferência no atendimento pessoal em instituições públicas do Estado,
para o trato de assuntos de seu interesse, inclusive quando representado por seu responsável legal. Nesta nova legislatura, pedimos o desarquivamento da matéria e agora, em contato com técnicos do setor, estamos aperfeiçoando a nossa proposição. Para que serve esta carteira? Essa carteira dá uma certa liberdade para que essas pessoas tenham um acesso um pouco mais facilitado, quer seja lá na farmácia, no mercado, embora sejam instituições de cunho privado, mas é importante para que se consiga identificar que esta pessoa tem essa necessidade de uma preferência no seu atendimento. Por isso, nós temos que discutir melhor a implementação desta carteira com as comissões que se refere a esta matéria aqui na casa, para que este tema possa se tornar realidade. Até porque nós estamos percebendo que tem outras matérias já tramitando na casa, e uma delas trata da instituição da pulseira, como um meio de acesso a esses locais. Só que a pulseira ela se torna um tanto quanto constrangedora, porque ela sempre vai ficar pendurada ali no bracinho do paciente, ou até mesmo de um familiar, enquanto que a carteira ela só é apresentada nos momentos em que surge a dificuldade no atendimento. A questão do autismo motivou a vinda de mais de 600 pessoas que lotaram o auditório Antonieta de Barros e o plenarinho desta casa, com a realização do 4º Congresso Catarinense sobre Autismo, Identificação e Abordagem Terapêutica. O evento foi coordenado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, presidida pelo deputado Vicente Caro Preso. Outro evento que pode ser prestigiado na capital é a exposição fotográfica Almas, do fotógrafo Leonardo Rizaro, organizada pela ONG Autonomia e por diversos parceiros. A exposição, que retrata a vivência de crianças e adolescentes, estará aberta ao público até o final do mês, no Floripa Shopping. O transtorno do espectro autista abrange 70 milhões de pessoas, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Estima-se que o Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas. Em Santa Catarina, ainda não temos uma estatística mais apurada. Apesar de o autismo ter um número relativamente grande de incidência, somente em 1993 que a síndrome foi adicionada à Classificação Internacional de Doença da Organização Mundial da Saúde. A demora na inclusão do autismo neste ranking é reflexo do pouco que se sabe sobre a questão. Ainda nos dias de hoje, o diagnóstico é impreciso e nem mesmo um exame genético é capaz de afirmar com precisão a incidência da síndrome. Aqui podemos ver dois olhares sobre o transtorno do espectro autista, o que nós estamos podendo acompanhar lá no telão. Na visão da medicina, o manual médico classifica o autismo em 4 estágios. Baixa funcionalidade, que se classifica como os que mal interagem, em geral, vivem repetindo movimentos e apresentam retardo mental, o que exige tratamento pela vida toda. Média funcionalidade são os autistas clássicos, têm dificuldade de se comunicar, não olham nos olhos dos outros e repetem comportamentos. Alta funcionalidade têm os mesmos prejuízos, mas em grau leve, conseguem estudar, trabalhar, formar família. Síndrome de Sawant. Cerca de 10% pertence a essa categoria, marcada por déficits psicológicos, só que detentores de uma memória extraordinária. A professora Temple Grandin, da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, que é autista, prefere definir os autistas por afinidades e padrões de pensamento. O primeiro grupo pensa por imagens e curtem atividades manuais. Eles têm habilidades para desenhar, pintar, cozinhar, costurar e podem seguir carreiras como ilustrador e fotógrafo. O segundo grupo pensa por palavras e fatos. Essa turma decora trechos de livros e diálogos com muita facilidade e pode se dar bem fazendo cursos de letras, história, jornalismo. Um terceiro tipo de autista é o que pensa por padrões e se dá bem em música ou matemática. Na infância, adora brincar com peças de Lego.
no futuro, será um bom engenheiro, um físico, um programador de computador, um músico. O propósito da nossa contribuição é que o autismo não seja visto apenas como números estatísticos. Os autistas estão aí para criar em todos os campos da atividade humana. Muitos são chamados de gênios e deram grandes contribuições para a humanidade. Aquilo que pudemos ver no telão, como é o caso de Isaac Newton, no campo da matemática, de Mozart, na música, um talento austríaco. E nas artes, poesia e arquitetura, destacamos a genialidade do italiano Michelangelo. Com a força do azul, estamos solidários nesta causa do autismo. Ame, respeite e abrace. Um outro tema que me traz a discussão aqui na casa, e foi assunto já pautado na semana passada por diversos parlamentares, é a Eletrosul. O mercado energético acompanha com muita atenção a possível fusão da Eletrosul, centrais elétricas, com a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, CGTE, ambas controladas pela Eletrobras. A Eletrobras é uma grande estatal de energia brasileira e 60% de suas ações pertencem ao governo federal. Em 2016, a dívida da empresa era estimada em 50 bilhões de reais. Seu presidente, Wilson Ferreira Júnior, que opera no segmento energético há várias décadas, diz que a média de investimento prevista para a Eletrobras até 2022 é de 4 bilhões de reais ao ano e que o governo federal não tem capacidade para garantir este aporte de recursos. Por conta disso, o presidente da Eletrobras defende operações no rumo da privatização do sistema e corte de gastos, o que é bem recebido pelo mercado. A possível fusão da Eletrobras com a CGTE vai juntar uma empresa viável com uma deficitária, para criar um produto palatável ao mercado, rumo à privatização, que garanta recursos para o aporte que o governo federal, por meio da Eletrobras, precisa fazer no setor energético. A Eletrosul é uma sociedade de economia mista, de capital fechado, quase 100% do seu capital controlado pela Eletrobras. Atua nos estados da região sul, em Mato Grosso do Sul, Rondônia, Mato Grosso e Pará. O atual sistema eletroenergético da Eletrosul é composto por 91 subestações, um conversor de frequência, quase 13 mil quilômetros de linhas de transmissão, 23 mil torres, 93 mil quilômetros de cabos e mais de 27 mil megawatts de capacidade de transmissão. A Eletrosul surgiu em 1968 como empresa pública de geração de transmissão de energia. 3 décadas depois, seu parque gerador foi privatizado e somente em 2004 a empresa recebeu licença para retornar à geração, como foco na expansão sustentável de seus negócios com energia. A empresa tem 1.200 funcionários, dos quais mais de 800 trabalham aqui em Santa Catarina. A maior parte deles é em Florianópolis. Em 2018, a Eletrosul pagou 518 milhões de reais em tributos, isso sem contar encargos sociais. O lucro líquido da Eletrosul em 2018 foi de 125 milhões de reais e no ano anterior foi de 347 milhões de reais. A receita bruta da empresa chegou a mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais no ano passado. Já a CGTE foi criada como um negócio político para desenvolver a indústria do carvão do Rio Grande do Sul, associada à produção de energia térmica com unidade que hoje estão, em sua maior parte, desativadas. De suas 5 usinas termoelétricas, somente a de Candiota, na cidade do mesmo nome, no estado gaúcho, segue em operação, com geração de 350 megawatts. A CGTE tem patrimônio negativo de 4 bilhões de reais e no ano passado deu prejuízo ao sistema Eletrobras de 563 milhões de reais. A ideia da direção da Eletrobras é fundir este patinho feio com a Eletrosul, que tem patrimônio positivo de 6 bilhões de reais.
Fundir as duas é entregar ao mercado o produto dessa fusão com um preço baixo, o que agrada especialmente aos investidores do setor. Pior é que nessa operação, o comando da Eletrosul pode ser transferido para o Rio Grande do Sul, com perda de divisas que hoje entram nos cofres de Santa Catarina. E eis aqui o envolvimento que todos nós, deputados, devemos nos engajar. Num primeiro momento, vai o CNPJ da Eletrosul para o Estado gaúcho. Depois seguem os funcionários e a maior parte de suas operações, que hoje está aqui em Florianópolis. E é claro que isso está sendo acompanhado com muita atenção pelo corpo funcional, por sindicatos, pelo Ministério Público Federal e pela própria Receita, porque é a incorporação do leão por um ratinho. A União tem 60% do capital da Eletrobras, que está operando esta manobra, mas quase 37% do capital é privado, de investidores brasileiros e do exterior, que têm muito interesse nessa negociação. Daí a importância da mobilização política em defesa da permanência da Eletrosul em Santa Catarina. Até porque, relembrando declarações do presidente da Eletrobras feitas ao jornalista Moacir Pereira em fevereiro, abro aspas, ele não considerava a hipótese de extinção da Eletrosul, que é muito maior que a CGTE, fecha aspas. Nesta linha, se necessária uma incorporação, que o Patinho Feio se torne parte da Eletrosul. Então. Mais 30 segundos para concluir, deputado. Nesta linha, se necessária uma incorporação, que o Patinho Feio se torne parte da Eletrosul e que esta se mantenha em Santa Catarina, onde tem história, sede e corpo funcional qualificado. Defendo privatizações de algumas áreas, como modelo de desenvolvimento, preservada a transparência e o acompanhamento adequado dos processos, tanto dos órgãos reguladores e fiscalizadores, como das partes interessadas, entre as quais destaco os funcionários e a classe... Mais 30 segundos para concluir, deputado. E a classe política, na qual me incluo, sempre em defesa dos interesses do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Mauro de Nadal. Pela ordem, deputada. Eu queria só parabenizar e agradecer a visita do João Bericó, tá? O presidente da Associação de Moradores de Rio Vermelho, que está nos visitando essa tarde. Muito obrigada, Bericó. Feita a manifestação, o registro, deputada Ada Fadaraco de Luca. Na sequência, ainda no horário destinado aos partidos políticos, o horário pertence ao Bloco Social Liberal, PSL e PR. Falará em nome do bloco a deputada Ana Campagnolo, pelo tempo de até 13 minutos e 30 segundos. Com a palavra, a deputada. Boa tarde aos senhores deputados, aqueles que nos ouvem em casa pela TVA e que nos ouvem também pela rádio. Na última sessão ordinária que tivemos, o deputado Amin usou a tribuna para reclamar dos assuntos que se tratam aqui e que divergem muito dos interesses dos catarinenses. E, de fato, né, nós temos falado sobre a reforma da Previdência, sobre o regime militar. E eu queria hoje falar sobre um projeto muito legal que eu trouxe para casa, sobre um projeto de lei sobre como impedir drogas dentro da escola. Mas, infelizmente, eu vou ter que usar o horário do partido novamente para defender o presidente da República do meu PSL, porque a deputada que me antecedeu ocupou a tribuna para falar contra ele. Então, novamente, voltamos aqui com esse assunto. Bem, primeiramente, aqui nessa tribuna nós vimos o nosso presidente Bolsonaro ser comparado ao Lula e a Dilma. Isso deveria ser uma anedota, deveria ser uma piada, já que a Dilma foi impeachmentada e o Lula está preso. Como diria a família Gomes, o Lula está preso, babaca, né? Então, é até engraçado querer comparar o governo recém-iniciado do presidente da República, que aqui em Santa Catarina fez mais de 70% dos votos, até uma forma de fazer chacota com o eleitor do Bolsonaro, com 2 mandatos de cada um desses presidentes petistas que, encerrados, se mostraram fraudes, fracasso.
né? Além disso, se espera que o Bolsonaro resolva em 3 meses o que os políticos demoraram 2 décadas para estragar, né? É complexo. Além disso, também se falou aqui nessa tribuna, antes do meu pronunciamento, sobre educação descuidada durante os 3 meses de mandato do nosso presidente Bolsonaro. Não tem problema que se critique o presidente, né? Nós temos que criticar os políticos, não há problema nenhum nisso. O que existe de incoerente é que essa crítica venha justamente de partidários do presidiário Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-presidente impeachmentada Dilma Rousseff. E falar em educação, tendo como exemplo esses 2 presidentes, é ainda pior. A Dilma Rousseff, para vocês terem uma ideia, tão preocupada que estava com educação, abandonou a sua própria, em época de guerrilha, para treinar nos porões da ditadura guerrilheiros. E tão preocupada que ela estava com o seu próprio diploma de economia. Além disso, o próprio Lula, 2 anos presidente da República, não investiu na sua própria educação. Além disso tudo, nós poderíamos falar ainda dos escândalos de corrupção. Foi mencionada aqui as últimas polêmicas do governo Bolsonaro, falando de laranjas, e eu pedi para a minha assessoria imprimir os escândalos de corrupção do partido, durante o governo do Partido dos Trabalhadores. Eu vou ler alguns, vou tentar não cansar o nosso telespectador e não cansar os senhores deputados, mas vai ser um pouco difícil, né? Caso Pinheiro Landim. Caso Celso Daniel, que para mim é um dos piores. Caso Toninho do PT. Escândalo dos grampos contra políticos da Bahia. Escândalo do propinoduto, também conhecido como caso Rodrigo Silveirinha. CPI do Banestado. Escândalo da suposta ligação do PT com o MST. Escândalo da suposta ligação do PT com as Farc. Escândalo dos gastos públicos dos ministros. Irregularidades do Fome Zero. Escândalos do DENIT. Escândalo do Ministério do Trabalho. Licitação para comprar gêneros básicos. Caso Anhonelo Queiroz. Falando em Queiroz, né, temos aqui um caso do PT que leva esse mesmo sobrenome. Escândalo do Ministério dos Esportes. Uso da estrutura do Ministério para organizar festa de aniversário do ministro Anhonelo Queiroz. Operação Anaconda. Escândalo dos gafanhotos. Caso José Eduardo Dutra. Escândalo dos frangos em Roraima. Várias aberturas de licitação da Presidência da República para a compra de artigos de luxo. Escândalo do Noraspar. Expulsão dos políticos do PT, escândalo dos bingos, lei da responsabilidade fiscal, escândalo da ONG Ágora, escândalo dos corpos, licitação do governo federal para comprar 750 copos de cristal para vinho, champanhe, licor e uísque, caso Henrique Meirelles, caso Luiz Augusto Candiota, caso Cássio Caseb, caso Kroll, Conselho Federal de Jornalismo, escândalo dos vampiros, escândalos das fotos do Herzog, uso dos ministros dos assessores de campanha eleitoral em 2004, abuso de medidas provisórias no governo Lula de 2003 e 2004, escândalo dos Correios, segunda grave crise política do governo Lula, também conhecido como caso Maurício Marinho, escândalo do IRB, escândalo da Nova Data, escândalo da usina do Itaipu, escândalo do Mensalão, tem que tomar fôlego aqui, escândalo do Leão e Leão, escândalo da SECOM, esquema de corrupção no Diretório Nacional do PT, escândalo do Valério Duto, escândalo do Brasil Telecom, escândalo da CPM, escândalo do Sebrae, caso Marca, escândalo dos dólares na cueca, escândalo do Banco Santos, escândalo do Daniel Dantas, escândalo da Intel Brasil, caso Toninho da Barcelona, escândalo do Gamecorp, caso dos dólares de Cuba, doação de roupas da Lu Alckmin, vocês lembram disso, né? Doação de terninhos da Marisa da Silva, escândalo da Nova Caixa, escândalo da quebra de sigilo bancário do caseiro Francenildo, escândalo das cartilhas do PT, escândalo do Banco BMG, escândalo do Proer, escândalo dos fundos de pensão, escândalo dos grampos da BIM, escândalo do Foro de São Paulo, esquema da safra legal, escândalo do mensalinho, escândalo das vendas da madeira Amazônia, 69 CPIs abafadas por Geraldo Alckmin, escândalo da corrupção dos ministros do governo Lula, crise da Varig, escândalo das sanguessugas, escândalo dos gastos de combustível dos deputados, CPI da imigração ilegal, escândalo da suposta ligação do PT com o PCC, escândalo da suposta ligação do PT com o MLST, Operação Confraria, Operação Dominó, Operação Saúva, escândalo do vazamento de informações da Operação Mão de Obra, escândalo dos funcionários federais empregados que não trabalhavam, mensalinho das prefeituras do Estado de São Paulo, escândalo dos grampos do TSE, escândalo do dossiê, escândalo da Renascer em Cristo,
crise do setor aéreo brasileiro, CPI das ONGs, Operação Testamento, CPI do apagão aéreo, CPI da crise aérea, Operação Hurricane, Operação Navalha, Operação Checkmate, Operação Moeda Verde, Operação Renan Calheiros, Operação Sétimo Céu, Operação Hurricane Segunda, caso Joaquim Rory, já estou ficando confusa aqui. Operação Hurricane Terceira, Operação Águas Profundas, escândalos do Corinthians e segue, né? Então, esses escândalos que eu listei aqui foram alguns dos últimos anos de gestão petista. Então, tudo bem questionarmos o governo Bolsonaro, cabe ao cidadão e aos políticos questionarem o governo, mas que essa crítica seja construtiva e que não parta de quem está com essa lista aqui, de não sei quantas laudas de escândalo. Então, novamente, eu tenho que usar a tribuna aqui com a finalidade de defender o meu partido, o PSL, e defender o meu presidente da República. Algum dos deputados ali espera a parte? Ok, muito obrigada. Tempo destinado aos partidos políticos. Próximo horário destinado ao bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV, pelo tempo de 12 minutos. Consulte se algum deputado fará uso da palavra pelo bloco. Não havendo, o próximo horário pertence ao bloco social-democrático PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de 15 minutos. Com a palavra o deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, satisfação em poder estar mais uma vez no uso da tribuna. Faço 2 registros, senhor presidente. Nesse início de tarde, tivemos uma positiva audiência pública no comando do nosso deputado da criança e do presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, em que tivemos a oportunidade de ouvir o secretário de Estado de Educação, senhor Natalino, e também o comando-geral da Polícia Militar, a pessoa do comandante Araújo, discutindo a questão da segurança nas escolas públicas de Santa Catarina, com a presença de vários deputados, deputado Sopelsa, muito propositiva a audiência, pena que o tempo foi pouco, 1 hora de debate, deputado Cobalcini, que já foi presidente da nossa Comissão de Educação, mais um assunto relevante, necessário e que precisa ser ampliado no debate desta casa. Eu quero parabenizar a condução da Comissão de Criança e Adolescente, da qual também faço parte, pela iniciativa de convocar o secretário de Educação e o secretário de Segurança para esse debate. Faço uso nessa tarde também, senhor presidente, do tempo para registrar, no último sábado foi feita a promoção, a proposta de motivação aí das nossas famílias para que pudesse estar na escola, família na escola. No sábado tive que cumprir uma série de agendas, mas no domingo eu fui para a escola. Deputado Sopelsa. E fomos, enquanto membro da Comissão de Educação, convocados e convidados para vermos de perto uma escola em Tubarão. E eu gostaria que a nossa assessoria pudesse registrar algumas imagens. Essa escola, escola de educação, chamada também de colégio jovem, ali em Tubarão, traz algumas preocupações. A escola de ensino médio Dite Freitas, localizada, como disse, no município de Tubarão. E, se puder passar algumas outras imagens, nos preocupou, estivemos ali com a direção da escola, uma escola recentemente construída, eu diria recente porque é de 2004, nós temos escolas centenárias, e com problemas seríssimos aí no ginásio, água, infiltração, olha aí a situação externa da escola, nos preocupou. Essa é a caixa d'água para 30 mil litros, senhores. Pasmem os senhores, a diretora nos falava que foi encontrada recentemente, infelizmente, um pássaro, uma coruja morta na caixa d'água. Imaginem vocês, olha só o acesso ao maquinário da caixa d'água em estado deplorável. Estou falando de uma escola estadual, a escola
em Tubarão, ensino médio Tite Freitas, infiltrações por conta de uma reforma que foi feita na escola. A escola foi construída em 2004, foi feita a reforma recentemente e chove cachoeira dentro da escola, como se pode verificar. E o chão da escola, domingo à tarde, estávamos lá, completamente alagado, também o acesso alagado da escola, enfim, uma rachadura na parede, no teto, as infiltrações que realmente nos preocuparam. E eu faço, obrigado pelas imagens, um espaço até bonito, um cenário interessante, um pátio muito adequado ao lado do SEDUP, mas que está em condições precárias. E, diante disso, nós subscrevemos, com amparo no artigo 41 da nossa Constituição e no regimento interno dessa Casa, um requerimento ao senhor secretário de Estado de Educação com os seguintes pedidos de informação. A cópia do contrato que trata dos reparos realizados na escola do ensino médio Tite Freitas, localizado no município de Tubarão, reforma feita recentemente, e que, infelizmente, a empreiteira não dá retorno, não atende telefonema, diz que já cumpriu a sua missão. Eu estou solicitando, inclusive, uma cópia da licitação, uma cópia dos investimentos que foram realizados no educandário, uma cópia das medições e também qual o detalhamento dos serviços já realizados e as pendências no que se refere às melhorias emergenciais necessárias naquela unidade escolar. Fica aqui o nosso registro e a nossa solidariedade a toda a direção, aos professores. São mais de 800 alunos, nessa escola estadual, a escola de ensino médio Tite Freitas, no município de Tubarão, e eu espero que o senhor secretário possa nos atender para que possamos dar dignidade e qualidade de ensino aos nossos alunos desse educandário na cidade de Tubarão. Obrigado, senhor presidente. Seria essa a nossa intervenção. Não havendo mais parlamentar inscrito para falar em nome dos blocos e dos partidos, esta presidência suspende a presente sessão até o horário da ordem do dia. Está suspensa a sessão.